Você não precisa se contaminar. Esse é o tema da nossa mensagem. Você não precisa se contaminar. E nós estamos numa época que nos desafia. Estamos em pleno carnaval. E eu creio que Deus queria um pouco contrapor as músicas, as danças, a bebedeira, as drogas, a prostituição, o adultério. Acho que Deus queria contrapor isso um pouco, porque o nosso louvor hoje foi mais extenso. E parece que a gente queria louvar mais. Porque parece que no Brasil, os ares estão precisando ser cheios de algo que contrapõe com o carnaval. Deus não tem problema nenhum com a música, nem com a dança, nem com a alegria, nem com a festa. A Bíblia tem festa todo mês. Então o nosso Deus é um Deus de festa. Daniel 1:8. Queria que você prestasse bem atenção no que nós vamos falar para você hoje. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar. A minha tradução diz: propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Aqui no caso do texto, Deus não tem nada contra uma boa picanha, não tem nada contra um filé mignon. Deus não tem nada contra quem é vegano, que gosta de comer um repolho, gosta de comer fungos, cogumelos. Deus não tem nada contra vinho ou outra bebida qualquer que o rei estava bebendo. Deus, não é esse o assunto. As iguarias do rei aqui representam aquilo que nos contamina, aquilo que contamina você, que tira a sua santidade, que tira você do bom caminho. É isso que ele está falando. E ele diz aqui que Daniel propôs no seu coração. Ninguém obrigou, ninguém falou que ele tinha que fazer, senão ele ia ser preso ou castigado. Ele propôs no seu coração. E é assim que a coisa funciona direito. Quando você propõe no seu coração: eu não vou me contaminar. Eu lembro uma vez quando eu estava namorando. Eu e a Alessandra namoramos, noivamos e casamos em 10 meses. E a gente estava deitado numa mureta lá em cima, onde tem as seis casinhas lá com as esculturas lá de cima, né? Tem os profetas e tem aquelas esculturas de madeira incríveis dos caminhos de Jesus. A gente estava deitado ali, eu estava deitado ali naquele mureta de pedra, e ela sentada e a gente conversando à noite. Estava uma noite assim boa, que nem hoje, nem calor nem frio, estava legal. E eu lembro que foi antes da gente se casar. E ela disse para mim assim, a gente estava falando sobre o nosso casamento, como ia ser a vida a dois. E eu falei para ela: olha, a gente não pode perder o respeito um pelo outro. Nunca. Nunca pode perder o respeito um pelo outro. Então veja, nós determinamos isso, nós propusemos isso no coração antes de casar. Você precisa tomar essa decisão agora, antes de sair lá fora e enfrentar esses problemas, essas tentações, essas situações. É agora que você toma essa decisão e propõe no seu coração: eu vou sair e eu não vou me contaminar. E eu queria falar com você 3 coisas importantes sobre isso. Primeira, está em Provérbios 4, verso 23. Abre lá para mim. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, glória a Deus, obrigado. Primeira coisa, propósito no seu coração. Você tem que propor no seu coração: eu não vou me contaminar. É uma decisão sua no seu coração. Se a mulher tomar a decisão: eu vou me casar virgem, ela casa virgem. Se a mulher tomar a decisão: eu vou ter um filho, ela vai ter um filho. Ela pode ter um filho com o padeiro, com o homem do gás. Ela pode ter um filho com o vizinho. Se ela decidir, ela vai. Da mesma maneira que você pode decidir fazer uma coisa certa, você também pode decidir fazer uma coisa muito errada. E é isso que Deus está falando. Ele quer ver no seu coração esse propósito. Você tomar essa decisão, que nem Daniel.
A Bíblia fala que Daniel tinha um espírito excelente. É excelência, é você falar assim: eu tenho um compromisso firme com Deus, eu não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos pessoas que ficam pedindo a Deus uma ajuda. Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus me abençoa. Aí Deus vai te dar condições para você estudar, condições para você fazer o ensino fundamental, o ensino médio, aquela luta, aquela batalha, às vezes trabalhando, estudando junto, e de repente você entra na faculdade e fala assim: uau, entrei, Deus abriu uma porta grande para mim, agora eu vou aprender uma profissão, vai ser uma coisa maravilhosa na minha vida. E aí você chega na faculdade e desvia. Ou senão você fala: nossa, eu preciso de uma empresa, eu preciso prosperar, e Deus vai, trabalha de manhã, de tarde, de noite, aquela luta, e de repente Deus abre uma porta e você consegue montar a sua empresa, ela começa a vender, começa a prosperar, e você fala: uau, agora eu tenho a minha empresa, eu estou ganhando dinheiro, eu estou curtindo uma nova fase da minha vida, uma bênção. Só que aí você fala: mas eu não tenho mais tempo de ir para a igreja, eu não tenho mais tempo de ler a Bíblia, porque eu tenho que trabalhar. Então Deus quer que você mostre qual que é o propósito que está no seu coração. Se é um propósito firme. Porque a Bíblia fala que aquele homem construiu uma casa sobre a rocha. E vieram as ondas, veio a tempestade e bateram com força na casa, mas ela não se abalou. Mas teve um outro homem que construiu a casa sobre a areia. E vieram as mesmas ondas, a mesma tempestade, e bateu com ímpeto naquela casa, e ela foi para baixo. Ela não aguentou, porque não tinha um propósito firme, não tinha um fundamento firme, não tinha uma fundação na rocha. Onde que a sua vida está fundamentada? Será que é qualquer mulher que vai chegar para você e você vai ceder? Qualquer homem vai chegar para você? Uma discussão é motivo para pensar em divórcio? É tão pequeno, será que é isso? O fundamento é tão frágil, é na areia. Deus quer que você saia daqui hoje com um propósito no seu coração. Eu não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar. Posso dizer isso para mim? Diga: eu não vou me contaminar. Amém. É importante isso, você tomar esse propósito. Outra questão importante de Daniel: ele não se deixava influenciar. Os governantes da época tinham ciúme dele, porque ele era o segundo depois do rei. Ele era o braço direito do rei. E fizeram uma armação para pegar Daniel. E falaram assim: olha, rei, quem fizer uma oração a qualquer Deus que não seja o rei, vai para a cova dos leões. Durante 30 dias ninguém pode fazer oração a nenhum Deus, a ninguém. Só pode orar para o rei, como se o rei fosse um Deus. E Daniel não deixou isso influenciar a vida dele. Ele continuou sua rotina de orar 3 vezes ao dia. E eles pegaram ele nisso e levaram diante do rei. E o rei falou: eu preciso que você negue o seu Deus. Ele falou: não vou negar o meu Deus. Ele falou: então você vai para a cova dos leões. Ele falou: então eu vou para a cova dos leões. E se o meu Deus quiser, Ele vai fechar a boca dos leões. E Deus fechou a boca dos leões. E aqueles homens que armaram para Daniel foram jogados na cova. E antes deles caírem na cova, os leões já pegavam eles no ar. Porque Deus vai fechar a boca do leão. E Deus também vai abrir a boca do leão para favorecer você, que é fiel a Ele. Mas a gente quer o favorecimento de Deus, mas a gente não quer ser fiel a Deus. E você vai precisar provar, porque Satanás vai chegar diante de Deus e vai falar: olha, aquele lá que você quer abençoar, ele está fingindo. Eu quero provar que ele está fingindo. E Deus vai falar: prova. Deus vai falar: pode dar uma prova para ele. Qual que é a prova que você dá? Ele vai lá e mostra para Deus um monte. E Deus fala: essas aqui não, essa aqui pode. Porque Deus não vai deixar vir sobre você prova que você não aguenta. Posso ouvir um amém? Lá em Coríntios 3, a palavra 10, verso 12, a palavra fala: não vem tentação sobre vós, acima do seu poder de resistir. Deus não vai permitir que venha algo que você não suporta, mas Ele vai permitir que venham as provas.
Porque o seu coração tem que ser provado, se você é sincero ou não é. Você acha que todo dia que a gente vai dar o dízimo, que nós estamos com dinheiro sobrando no banco? Você acha que todo dia que a sua mulher vem e discute com você, é o dia que você está feliz, com paciência, com sabedoria, igual um monge budista? Oh, sim, minha querida, brigue comigo que eu estou na prova de Deus. Eu não sou assim não sei se você é. Acho que não. Muitas vezes ela pega no dia que você está pior, que você fala, nosso Deus, é hoje, hein? É hoje, o último dia do ano que eu queria que ela falasse uma bronca comigo, é hoje. E é aquele dia que Deus vai provar. Porque Ele quer provar o seu coração se é reto, se você é forte, se você é cascudo, se você aguenta a prova. Irmãos, Deus quer uma geração de homens e mulheres cascudos, que aguentam a prova, que suportam o dia bom, suportam o dia mal. Paulo fala, eu fui treinado em tudo, eu sei viver com abundância e eu sei viver com escassez, eu sei viver no meio da luta, eu sei viver no meio da paz, eu sei viver no meio de amigos e eu sei viver no meio de inimigos. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. E para isso, irmãos, nós temos que ser provados no furor da batalha. Então você tem que ter um propósito no seu coração e se preparar espiritualmente. A segunda coisa é que as iguarias do rei são as ofertas do mundo. Abra sua Bíblia em Romanos 12, verso 2. Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com esse século. Não pega o mesmo formato, não fica parecido com quem não é cristão. Não pega a mesma forma. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que tem que renovar? A minha mente. Se eu achar que carnaval não tem problema nenhum, daqui a pouco você vai me encontrar pulando. Se eu achar que dar o dízimo pode dar como pode não dar, você vai ver na minha vida eu não dando. Se eu achar que dar um pulinho na cerca ali não tem problema porque eu amo a minha esposa, você vai me encontrar pulando. Porque se o seu coração relaxar, se o seu propósito com Deus relaxar, você vai cair no estilo de vida do mundo. E nós começamos hoje lendo aqui sobre o estilo de vida. O estilo de vida de Deus. No contexto de Daniel, as iguarias representavam as coisas consagradas aos deuses. Eu acabei de dizer que aquele imperador do Império Babilônico, depois foi do Império Medo-Persa, eles se autodenominavam deuses. Então quando Daniel se propôs não se contaminar, não é por causa do tipo de comida, é por causa da consagração da comida. Porque ele, na cultura bíblica, não comia qualquer coisa. E a gente tem que entender que o cristão não come qualquer coisa, não veste qualquer roupa, não entra em qualquer lugar, não fala qualquer palavra. É um estilo de vida. Ah, pastor, mas isso é difícil. Jesus falou que a porta é estreita. Mas olhe bem na sua vida, como que o diabo te engana e faz você achar que o cristianismo é impossível. Você não tem o estilo de vida? Fora o cristianismo? Eu estava lá na casa da minha sogra, me preparando para vir para o culto. E estou lá ouvindo o carnaval, porque o carnaval está tocando para a cidade inteira. Quem mora no centro, ouve. E está lá tocando música de carnaval, uma música que eu não gosto, uma música ruim. Aí de repente começou a tocar o hino do Galo. Eu falei, gente, o engraçado agora o negócio é tocando o hino do time de futebol. Se você torce para o Galo, ou se você torce para o Cruzeiro, você não tem o estilo de vida? Quem torce para o Galo, usa qualquer camisa? Responde aí a mulherada, que vem falar para mim, ah, mas pastor, é a moda, decote até aqui, eu tenho que estar na moda. A pessoa que torce para o Galo coloca a camisa do Cruzeiro? Ah, não coloca, né? Eu tenho colegas que são atleticanos que não usam nem roupa azul. Uma vez eu comprei, uns anos atrás, muitos anos atrás, comprei um carro azul. Teve gente que reclamou. Porque o cara é atleticano, eu comprei um carro azul.
Então você vai falar para mim do estilo de vida do cristão, que é muito difícil, mas você, tirando o cristianismo, também tem o seu estilo de vida. O cruzeirense, o atleticano, e o brasileiro, que não gosta às vezes do português, não gosta às vezes do argentino. Amigo meu foi viajar para a Argentina, o outro amigo da empresa: você está doido? Não vou lá nem de graça. Olha só, todos nós aqui temos estilos de vida. Tem coisa que você não come, tem coisa que você não gosta. Então você já sabe escolher, você sabe ter um estilo de vida diferente. Você tem uma mente programada que você programa. Eu não posso comer pimentão que me faz mal. Eu me programei, eu vou em qualquer lugar e a primeira coisa que eu faço é olhar no prato se tem pimentão, se tem eu separo. Eu programei na minha mente o estilo de vida para não me contaminar. O cruzeirense se programou um estilo de vida para não se contaminar com camisa do Atlético, com coisas do Galo. O dia que tem jogo do Galo ele sai de fora, ele não participa. Se tiver no carnaval tocando música do Galo, ele vai embora para casa. Aí quando falamos de ter um estilo de vida cristão, mas é muito difícil. Será que a sua mente não está programada por alguém a ter uma rejeição a tudo que é cristão, tudo que é de Deus? Vamos orar antes da refeição? Para que isso? Que exagero. Vamos na igreja? É todo domingo, é muito. Eu já fui semana passada. Será que não é algo na sua mente programado, uma semente do mal que foi colocada aí na sua mente para te colocar rejeição de coisas de Deus? Uma vez nos Estados Unidos, eu não sei se você lembra, uns 20 anos atrás, teve um jovem que entrou numa escola com a metralhadora e matou 10 pessoas. Acho que foi em Oklahoma. E aí perguntaram na época para o pastor Billy Graham, que ele era conselheiro do presidente. Ele era sempre chamado para reuniões importantes, representando a igreja. Perguntaram para ele numa entrevista, uma mulher que fez uma entrevista, uma mulher que não era cristã, que era contra o cristianismo: pastor, onde é que Deus estava nessa hora? Por que Deus não impediu isso? Ela quis fazer isso para colocar o pastor numa situação constrangedora, porque ela era ateia, ela não acreditava em Deus. E o pastor Billy Graham virou para aquela entrevistadora, jornalista, e disse para ela: é engraçado você me perguntar isso, porque quando a gente ia na escola e tinha uma Bíblia, vocês começaram a dizer que não podia ter Bíblia. Quando a gente ia na escola e antes da aula fazia uma oração, vocês falaram que não podia mais fazer oração. Quando nas solenidades a gente cantava um hino bíblico e falava de Deus, vocês falavam que tinha que tirar Deus das escolas, porque a escola não era lugar de Deus, tinha que ser livre, sem nenhuma religião. E agora que teve essa catástrofe, você vem me perguntar: cadê Deus? Ele estava na escola, mas vocês tiraram ele da escola. Se vocês não tivessem tirado da escola, talvez ele não tivesse feito isso, porque o menino era aluno da escola. Ele teria aprendido a palavra de Deus, teria aprendido a ter uma mente com bons pensamentos. E muitas vezes, irmãos, as ofertas do mundo vêm para você e você acha aquilo tudo bom, porque o pecado realmente é agradável. O diabo não vem para você com uma tentação: olha, eu estou te oferecendo aqui um exame de laparoscopia, vai abrir o seu peito, você quer fazer? Não quero fazer. Ele não vem oferecer coisa assim, ele vem oferecer prazer, e o prazer é bom. Mas o Senhor está falando conosco hoje, que a gente precisa se determinar a não se contaminar com as ofertas do mundo. O entretenimento sem limites, relacionamentos fora da vontade de Deus, excessos. A Bíblia fala: não vos embriagueis com vinho. Jesus tomou vinho, os discípulos tomavam vinho, a ceia era feita com vinho, mas ele falou: olha, até aquilo que Deus aprova, se você não controlar, pode se tornar a sua condenação. Quantas pessoas morreram por causa da embriaguez? Tanto que se embriagaram
quanto vítimas da embriaguez. Cuidado com as iguarias que não matam, mas contaminam sua mente. Porque às vezes você está tendo uma rejeição às coisas de Deus, que você mesmo não sabe me explicar por quê. Uma vez a gente teve um batismo, quando começamos a igreja aqui. Nós íamos batizar 12 pessoas. A gente tinha alugado um salão, e a gente tinha 90 pessoas mais ou menos frequentando a igreja. E de repente, marcamos um batismo em Belo Horizonte. Tinham 12 pessoas para batizar. Todos fizeram curso comigo, todos queriam se batizar, todos estavam preparados, pusemos numa van, fomos na igreja em Belo Horizonte para fazer o batismo. Tinha piscina, tinha lá um pastor, que eu não era nem pastor na época. Quando chegamos lá e as pessoas foram fazer o batismo, as 12 não quiseram, voltaram atrás. E eu fui em uma por uma, falei, o que aconteceu? Ah, pastor, não sei dizer, mas eu não quis me batizar. Não sei dizer, mas eu não quis me batizar. E aí, eu te pergunto, será que não acontece às vezes com você o mesmo? Uma rejeição às coisas de Deus que você mesmo não sabe explicar? Será que a nossa mente não foi programada em algum momento na escola, ou na sua família, ou com seus amigos? Talvez você um dia falou de Deus para alguém, e aquela pessoa te deu uma resposta atravessada, e você ficou com aquilo travado. Eu lembro de muitas histórias assim. Mas se você reprogramar a sua mente, você vai destravar. E a melhor maneira de destravar é você ter respostas. Quando alguém vem e fala para mim de dízimo, quando alguém vem e fala para mim de ter que ir no culto toda semana, quando alguém vem e fala para mim de santidade, que não pode ter amante, que tem que ter só uma namorada, quando a pessoa vem falar para mim alguma coisa assim, eu já tenho as minhas respostas. Eu já sei o que eu vou dizer para a pessoa. E a palavra de Deus em Atos fala, o Espírito Santo vai colocar as palavras na sua boca. Quais palavras? Aquelas que você já leu, aquelas que você já aprendeu, e que na hora você vai lembrar. Amém? É isso. Assim como o atleticano, quando alguém fala, o cruzeirense vem provocar, ele tem a resposta, não tem? Ah, mas você não tem a Libertadores. Ah, mas você agora tem a Libertadores, mas você não tem tal título. Ah, mas você não ganhou não sei o quê. Ele não tem a resposta. Tem ou não tem? Cadê os atleticanos aí? Tem ou não tem? Tem. Tem. Até quando perde, tem. Se perder o jogo, ele fala, não, mas nós jogamos melhor, mas o time é novo, ah, mas o técnico é novo. A gente tem resposta, porque a gente programa a nossa mente. Eu sou torcedor de um time que eu não quero passar vergonha. Se alguém vier falar comigo, eu tenho a resposta. E no cristianismo, você também tem que agir da mesma maneira. Amém? Alguém vai vir falar bobagem com você, vai falar mal do seu Deus, vai falar mal da sua igreja, vai falar mal do seu estilo de vida, você vai ter que ter uma resposta boa para essa pessoa. Você vai falar, peraí meu irmão, a música que toca aqui não é essa não. Deixa eu te contar, a história é diferente. A coisa funciona de outro jeito. Aqui o buraco é mais embaixo. Você tem que crescer e não diminuir. Porque a Bíblia fala que isso para nós em Deuteronômio, que você vai ser posto por cabeça e não por cauda. E se você cumprir os mandamentos de Deus, Ele nunca vai deixar você ficar por baixo. Mas nós estamos tímidos, nós estamos por baixo, porque nós desconhecemos a palavra de Deus? Sim, talvez seja só por isso, mas eu acho que não. Eu acho que além do desconhecimento, entra também uma timidez, de você não querer mostrar quem você é, e chegar para Ele e falar assim, você não vai falar mal do meu Deus não, porque aqui a música é outra. Meu Deus fez isso por mim, meu Deus fez isso por mim. Eu sinto paz quando eu vou na igreja. Quando eu oro, eu sinto a presença de Deus. Ele tem abençoado o meu casamento, Ele tem abençoado o meu trabalho. E você não vai falar mal do meu Deus, porque você não conhece Ele. Vão lá na igreja, eu vou te mostrar Ele. Se você experimentar e der ruim, eu também saio. Uma vez eu falei isso com uma pessoa. Vão lá comigo. Se você experimentar e der ruim, eu saio com você. E nunca mais entro naquela igreja. Está lá o cara hoje, lá em São Paulo, é pastor. Porque você tem que ter coragem de ser crente, de ser homem de Deus, de ser mulher de Deus.
Porque lá no final da sua vida, você vai encontrar com Deus, e esses seus amigos ou inimigos não vão estar do seu lado, não. Não vai dar para você falar: ah, Senhor, eu não te segui por causa que eu tinha um vizinho que pegava no meu pé. Ah, eu não te segui porque minha mãe e meu pai ficavam criticando a igreja. Ah, eu não te segui porque tinha um pastor lá no outro país lá que roubou, então eles achavam que roubamos, então eu não ia para a igreja. A Bíblia fala que diante de Deus não tem essas desculpas. Por isso que eu estou te dizendo, transforma sua mente. Você está no time certo. Você está no time dos mais que vencedores. Você está no time de Deus. Ninguém deu a vida por você lá fora, mas Jesus deu. Quando você ainda era pecador, quando você ainda não estava na igreja, quando você ainda estava no mundo, pulando carnaval igual um cabrito, vestindo sainha e cabelinho compridinho, fingindo que era menina. Você estava lá fazendo as suas coisinhas e Deus estava te amando, Deus estava te respeitando, Deus estava te buscando, Deus estava cuidando para que você tivesse saúde, que ninguém te machucasse. E isso faz toda a diferença. É isso que faz toda a diferença. Mas as pessoas do mundo não conhecem e vão conhecer através de você. Terceiro e último, para finalizar, você não precisa se contaminar, porque a sua fidelidade tem uma recompensa. Eu queria ler Mateus 5, verso 8. Mateus 5, verso 8. Ele fala sobre a recompensa da fidelidade a Deus. Quando você toma a decisão de não se contaminar, você é fiel a Deus, Ele vai te recompensar. E diz aqui: bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Todo mundo vai ver Deus? Tem um grupo. Esse grupo é grandão, mas é um grupo. Tem gente que está fora. Os limpos de coração vão ver a Deus. Isso responde muitas coisas. Daniel e seus amigos não apenas se mantiveram limpos, puros, mas a palavra de Deus fala que aos olhos das pessoas, eles eram 10 vezes mais sábios que os outros sábios. Presta atenção nisso. Aos olhos das pessoas. Aqui está, não de vingança. Ah, vou provar para o meu vizinho que eu estou certo e ele está errado. Não é nesse ponto que eu estou querendo chegar. Mas é uma questão de resultado. Se você quer ter bom resultado, a Bíblia fala que Deus vai manifestar na sua vida a glória de Deus. Deus vai agir na sua vida para que a glória dele seja vista. Deus vai manifestar na sua vida para que a sua luz brilhe no meio das trevas. Deus vai manifestar na sua vida para que você seja cabeça e esteja por cima. E isso é o que eu estou falando, é resultado. Eu não estou falando promessa vazia, nem estou falando de ganhar um argumento numa discussão. Eu estou falando da sua vida em ser ofuscante. A sua vida começar a mostrar para os seus parentes, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho. Eles vão começar a olhar você e vai falar assim: olha, esse cara tem o favor de Deus. Não é normal. Tem algo, parece que ele está sempre com Deus, parece que ele está sempre bem, mesmo diante dos problemas ele não perde a cabeça, porque ele tem confiança que vai vencer. Esse cara tem Deus do lado dele. E falaram isso de Daniel e os seus amigos. Eles são 10 vezes mais sábios que os outros. Deus honra aquele que é fiel a Ele. E Ele vai honrar você em todas as áreas da sua vida. Do mesmo jeito que eu estou falando que você não precisa se contaminar com o seu dinheiro, não precisa se contaminar com o seu relacionamento íntimo, não precisa se contaminar com suas palavras, não precisa se contaminar com a roupa que você veste, com os lugares que você frequenta. Eu estou dizendo para você, da mesma maneira que Deus está te pedindo para você ter uma vida reta com Ele e não se contaminar, Ele também está te dizendo: olha, eu vou te recompensar pela sua fidelidade. Porque fidelidade, irmãos, não é apenas você falar assim: eu não vou trair meu cônjuge. Tudo bem, isso é fidelidade, mas fidelidade é muito mais do que isso. Porque a pessoa pode falar: eu não vou trair meu cônjuge, mas nunca dá um abraço, nunca tem uma palavra boa, não tem convivência, não investe no cônjuge, não respeita o cônjuge.
Ah, não traiu, sim, é verdade, e tem seu mérito não trair. Mas fidelidade é muito mais do que isso. Com Deus é a mesma coisa. Fidelidade com Deus não é simplesmente você falar: eu não vou mais entrar numa idolatria, nem na feitiçaria. Não é só isso. Envolve também você ter uma busca por Deus. A palavra de Deus: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Então orareis e clamareis, e eu te responderei. No dia da angústia, eu vou te socorrer. Diante dos seus inimigos, eu te darei a vitória. É isso que eu estou falando. É resultado. É muito mais apenas do que falar: eu não mexo com idolatria, não tem mais nenhuma estátua na minha casa. Tudo bem, isso é importante, mas não é só isso. Porque do mesmo jeito que você tirou do seu coração um Deus falso, criado pela mão do homem, agora você tem que colocar no seu coração o Deus verdadeiro. Agora você tem que começar um relacionamento com Ele. E mais do que conhecer e ter resultado, mais do que falar com Ele e cumprir seus votos, mais do que ter bênção na sua família, você tem uma missão a cumprir. Deus espera que você o ajude. Quando Jesus fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, Ele está contando metade da história. Lê o resto para você ver a outra metade. Quando Ele diz: trazei sobre mim o seu fardo pesado, que eu vou te dar um fardo leve. O que é isso? Ele vai te dar um fardo leve. Sua missão está difícil? Eu vou te dar uma missão que você consegue cumprir. É um fardo leve. Você não vai ficar sem carregar nada, não. E Ele continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo, que é suave. O que é jugo? Jugo é aquele aparato de madeira que ficava nas costas de 2 bois. Os 2 bois iam puxando o arado ou a carroça, e tinha aquele jugo em cima deles. Jesus está falando o que para você? Toma o meu jugo, que vai ser mais suave, porque eu carrego o lado mais pesado. Mas você vai me ajudar a carregar a minha obra. Você vai evangelizar os pobres, você vai cuidar da viúva, você vai fazer a minha obra como bom samaritano. Por isso que Ele está te convidando. Você está cansado desse mundo? Você está sobrecarregado com a vida? Porque tem coisas na sua vida que não fui eu que pus. Tira essas coisas e vem no caminho que eu estou te convidando a vir comigo. Vem andar comigo no mesmo jugo que eu. Você vai me ajudar na minha obra. Porque Jesus pediu ajuda a vida inteira. Mesmo sendo Deus, para carregar a cruz, Ele pediu ajuda, Ele aceitou ajuda. Para fazer a Santa Ceia, Ele pediu ajuda aos discípulos. Para fazer suas roupas, Ele tinha ajuda de Susana e das mulheres dos oficiais que cuidavam do ministério dele. Jesus, para comer, Ele chamava os discípulos que iam na cidade comprar alimento e faziam comida para Ele. A vida inteira Jesus viveu em comunidade, se ajudando um ao outro. Ele curava, sim, Ele pregava, ensinava, sim, mas Ele também recebia ajuda. E essa vida cristã é que nós precisamos viver. E quando alguém vier te criticar porque você não pula carnaval, você vai falar para ele: olha, você não conhece metade da história, mas se você quiser eu vou te contar. Vem na minha igreja, eu vou te contar como é que funciona o outro lado da história, um lado que você não conhece. Porque eu conheço carnaval, eu já pulei carnaval e eu decidi não fazer isso. Eu tenho escolha. Hoje, se eu quiser, eu posso ir lá e pular. Sair daqui, se eu quiser, eu vou lá e pulo. E ninguém vai me condenar, às vezes ninguém vai nem ficar sabendo. Mas eu tomei a decisão. É uma decisão minha aqui dentro, entre eu e o meu Deus. E é isso que eu estou falando para você hoje. Que você não precisa se contaminar para ser feliz, para ter dinheiro, para ter riqueza, para ter um bom casamento, um bom relacionamento, para ter alegria, prazeres. Você não precisa se contaminar. Mas não deixa coração vazio, não. Tem que encher de Deus. Porque aí você vai ter experiências. Experiências que ninguém lá fora tem. Eu queria finalizar com um conselho. Esse mesmo ator que eu falei agora há pouco, Denzel Washington. Eu não sei se vocês acompanham na mídia. Eu não
acompanho muito as redes sociais, mas algumas coisas eu fico sabendo, que são coisas interessantes, eu filtro. Denzel Washington, considerado hoje um dos maiores atores de Hollywood, já ganhou Oscar. Tem filmes muito famosos. E Denzel Washington, em dezembro do ano passado, no dia 11 de dezembro de 2024, ele foi ordenado pastor evangélico. E ele está enfrentando algumas dificuldades no meio que ele vive. Mas não são dificuldades agora, porque ele se tornou pastor. São mesmas dificuldades que ele teve a vida inteira, por ter que rejeitar certos papéis, porque ele não concordava com certos filmes, que ele não concordava. E Deus honrou a vida dele desde o início da sua carreira. Ele tem vídeos contando isso. E ele fala, por que que em Hollywood não pode se falar de Deus? E ele está sendo luz lá no meio das trevas. Porque um filme de Hollywood roda o mundo inteiro. Influencia milhões e milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. E ele está lá, sendo luz no meio das trevas. Porque o mesmo filme que pode influenciar a sociedade de um modo ruim, pode ter um outro filme que influencia do modo bom. Durante o louvor vocês viram cenas daquele seriado The Chosen, que fala da história de Jesus. Espetacular. Recomendo, se você não viu, está no Netflix. The Chosen, T-H-E Chosen, com C-H, o escolhido, ou os escolhidos. E lá ele disse, conselho de Denzel Washington: coloque seus chinelos o mais longe possível da sua cama à noite, debaixo da cama, para que quando se levantar de manhã, você tenha que ficar de joelhos para pegá-los. E enquanto estiver lá, de joelhos, agradeça a Deus pela graça e pela misericórdia. Que conselho fantástico. Uma vida de relacionamento com Deus. Quando você acorda, a primeira coisa que você faz, se ajoelhar para agradecer a Deus pelo dia. Isso aqui impacta a sua vida. E a sua vida impactada vai começar, igual o joguinho de dominó, uma sequência de impactos. Você vai impactar sua família, você vai impactar seus vizinhos, você vai impactar seus amigos, você vai impactar seus colegas de trabalho, e a luz vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até ser dia perfeito. E vai chegar uma hora que você vai estar tão relacionado com Deus, tão acostumado a lidar com as dificuldades do mundo, que naturalmente você vai responder para as pessoas e não vai ter mais nenhum problema, porque virou um estilo de vida. Naturalmente, igual andar de bicicleta. Você começa a andar, você cai para um lado, cai para o outro, tropeça, mas na hora que você começa a aprender a andar, é automático, você nem pensa mais. E de repente você está andando e falando com alguém no telefone e vai para o seu serviço e você nem lembra mais de qual que é o caminho, porque virou automático. A nossa vida com Deus tem que ser tão próxima e tão íntima, que vire você e Ele uma coisa só. Quando você fala, parece que é Ele que está falando no seu lugar. Quando você anda na rua, parece que é Ele que está andando. Quando você ajuda alguém a carregar uma sacola, é Ele que está ajudando. Quando você fala alguma coisa para alguém, é Ele que está falando. Porque você e Ele se tornaram um só. E é isso que Deus quer que você faça. Porque nesse ponto, você vai me mostrar que você e Ele estão no mesmo jugo, caminhando juntos, indo nos mesmos lugares, falando da mesma maneira, pensando nas mesmas roupas, pensando nas mesmas palavras, frequentando os mesmos ambientes. A vida se torna muito mais leve. A vida cristã é pesada no início, quando você ainda não conhece o caminho, quando você ainda tem que vencer obstáculos, quando você ainda tem um inimigo muito próximo. Mas conforme você vai avançando na vida cristã, ela vai se tornando melhor e melhor, e mais leve, e os resultados maiores e mais profundos. E as pessoas vão notando e vão falar para você: você mudou.
Quando a Alessandra, minha esposa, se converteu, ela tinha 3 amigas que se tornaram nossas madrinhas de casamento e são amigas até hoje. Pessoas maravilhosas. E elas ligaram para minha sogra. Eu soube isso um tempo depois. Dona Creuza, o que aconteceu com a Alessandra? Ela mudou. Ela está diferente. O que aconteceu com ela? Aí minha sogra falou: ela se tornou cristã. Ela se converteu. Ela está indo na igreja. E no início elas estranharam. Mas hoje, essas amigas nos procuram para orar pelo filho, para dar um conselho, para compartilhar uma necessidade. Porque as pessoas vão ver a luz em você. Isso não está em mim, é Deus. Não sou eu, é Deus. Quando Ele começa a andar com você, as pessoas vão notar a diferença. Então eu estou convidando você. Diga ao seu irmão: não precisa se contaminar.